jogar uma pergunta aí nessa conversa, porque a primeira fala do Gabriel, falando a respeito da estratégia do Temer de, na verdade, reunir partidos que têm pontos em comum ali para, na verdade, fazer com que o governo aconteça mais no legislativo do que no executivo ali, né? Fazer com que haja essa consonância ali entre os dois poderes, me lembrou a frase do Romero Jucá numa conversa com o Sérgio Machado, que era delator da Lava Jato, né, ex-presidente da Transpetro, que era aquela, tem que botar o Michel num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Porque é isso, né? O Michel Temer é um cara que constrói esse tipo de acordo. O Romero Jucá, inclusive, era governo na época, né? Era ministro do Planejamento do governo Dilma, e o Temer, né, estava lá na vice-presidência, apesar do desembarque. E esse grande acordo nacional acontecendo agora, com a condição que a gente tem no Congresso, que já tem um domínio de orçamento, já tem as emendas, tendo esse acordo com o Executivo, me parece que é o fim do presidencialismo na prática, né? Eu acho, Luísa, que essa frase do Romero Jucá é uma frase que a esquerda nunca entendeu. Nunca entendeu. Porque dentro do acordo estava o Lula. Claro. Dentro do acordo sempre esteve o Lula. O que o Jucá tinha na cabeça, o que ele estava olhando era o seguinte, e com toda razão, tá? Ele olhava para Dilma, olhava para o Cardoso, que era o ministro da Justiça. Ele olhava para os dois e os dois se recusavam a mexer um dedo para fazer algum tipo de pressão ao Ministério Público e principalmente Polícia Federal, que responde, evidentemente, ao ministro da Justiça. No que estavam corretos. Não, no que eles estavam corretos do ponto de vista institucional. Mas você acha que quiseram, em um determinado momento, botar o Lula, ministro da Casa Civil, que o Gilmar Mendes abortou a coisa, vazando lá a gravação do Bessias e tudo mais? Por que eles queriam botar o Lula na Casa Civil? Para o Lula fazer pressão na Polícia Federal, para o Lula fazer pressão e começar a desmontar por dentro a Lava Jato. O projeto vira um projeto Michel Temer quando não conseguem botar o Lula na Casa Civil. Entendeu? Porque, no fim das contas, era, bem, então vamos tirar a Dilma. É claro que não foi pelas pedaladas. Entendeu? O impeachment. O impeachment foi, tira a Dilma para botar o Michel, para o Michel impedir a Lava Jato de sair botando na cadeia tudo quanto é político. Sim, esse era o acordo nacional. Não, mas o Supremo Contudo incluía todos os partidos, inclusive o PT, não era só os partidos de direita. Então, diga, vai lá. Eu pego de onde você falou aí, que eu acho que é um marco temporal importante a questão de 2013. Há uma vontade de várias pessoas, de vários agentes da política brasileira, de voltar a uma ideia de um Brasil pré-2013, pré-manifestações. Ou seja, se a gente lembra muito bem do que estava acontecendo até ali a eleição de 2014, Aécio e Dilma, nós tínhamos a disputa PSDB-PT em alguns conformes, e quando as pessoas foram para a rua, você via ali num bolinho das manifestações a turminha da faixinha, intervenção militar já e tal. Essa turminha aumentou, essa turminha passou a rachar o grande bloco anti-PT que existia, que era um bloco só, e esse bloco hoje está rachado. A grande verdade é que o Brasil tinha dois blocos que circundavam a figura do Lula, tal como foi na época do Getúlio, ou seja, você tinha um Brasil a favor do Lula e um Brasil contrário ao Lula. O fato é que o Brasil contrário ao Lula se dividiu em dois. Isso é que é a questão que desorganizou a política brasileira. O Brasil contrário ao Lula, que topa uma virada de mesa, o Brasil contrário ao Lula, que faz odes abertas à ditadura militar, à intervenção, a fechamento do Supremo, e uma oposição ao Lula democrática. Essa oposição ao Lula democrática não conseguiu se encontrar numa candidatura. Ela não conseguiu se organizar politicamente. E esse está sendo o problema desde 2013. Então, o que o Michel, obviamente, com outros atores estão querendo? As pessoas que são não favoráveis à continuidade deste governo precisam tentar expandir o tamanho dessa força política no cenário eleitoral.
Essa é a vontade. Quando você fala, acho ótimo você fazer essa contextualização da fala do Jucá, o acordo era com todo mundo para colocar um freio de arrumação, porque a coisa estava, obviamente, degringolando. E degringolou, no sentido em que veio o impeachment, veio o Michel, mas para cima do Michel continuou, nós vamos lembrar do dia do Janot, e a coisa resultou, obviamente, na eleição do Bolsonaro. Né? Enquanto tiver flecha... Enquanto tiver bambu, lá vai flecha. Enquanto tiver bambu, lá vai flecha. Enquanto tiver bambu e haja flecha. E as flechas não pararam, né? Mas tem uma ponderação aqui do Paulo Fernandes no nosso chat que diz, mas o Lula interferir na PF, quando que o Lula fez isso, né? De onde vocês tiraram isso? Porque o Lula foi presidente 2 vezes antes da Lava Jato e também não interferiu, né? Você diz, a gente não sabe de interferência. Eu não lembro de nenhum tipo de interferência. Você acha que a Lava Jato acontecendo, o Lula não ia ter chamado um bando de gente para uma conversa? É claro que ia. É claro que ia. É claro que ia. Tem um comentário que eu gosto muito, que apareceu no chat hoje mais cedo, que é o do Júlio Bahia, no qual ele tem toda a razão. Júlio, você tem toda a razão nesse comentário. Precisa ter um corte disso. A gente precisa entender que rouba mais investiga não é melhor do que rouba mais faz. É isso. Entendeu? Não adianta nada. Mas não há um indício de que essa... Pode haver um palpite, mas... dizer que ele faria essa interferência, não sei se dá para dizer. Luiz, eu não tenho dúvida de que faria. Nossa, eu não coloco a mão nem, sei lá, pelos meus irmãos, quanto mais pelo Lula, com o pescoço em jogo, gente. Uma coisa é você não colocar a mão no fogo que ele não faria, mas dizer que ele faria é outra coisa, né? A gente pode fazer esse levantamento, mas assim, eu acho que depois de tudo que aconteceu de uns anos para cá, eu acho que tem uma sensação que mudou, que antes... Ninguém acreditava que o Lula ia ser preso. Lula foi. Eu não sei se hoje eles deixariam que a coisa chegasse a esse ponto. E assim, está ficando muito complicado para o governo. A gente está vendo essa história toda do INSS que tem tudo para se transformar numa grande bomba para a eleição do ano que vem. Eu concordo com o Gabriel, já estou até perdida que vocês falaram tanto e eu fui tentando me lembrar das coisas que eu queria falar, agora já não sei se vou me lembrar. Mas assim, o bolsonarismo do ano que vem não vai ser o bolsonarismo golpista, querendo golpe militar, botar tanque na rua, nada disso. Só que aí eu acho que começa a precisar de outro nome. Não, já não é o bolsonarismo, mais... Pedro, é o bolsonarismo que vai ter... O bolsonarismo, para mim, é um movimento antidemocrático. A partir do momento que deixa de ser um movimento antidemocrático... Mas a gente pode acabar com a democracia por meios que não sejam com golpe militar. Dessa forma como foi aí como foi tentado de movimento antidemocrático. Mas daí é de um outro jeito. É você minando as instituições, é você tendo maioria, isso por exemplo, no Congresso, enfim, na Justiça, no STF. É você mudando todas as questões de direitos de minorias, uma tentativa, por exemplo, que o Trump já está colocando em prática lá. Eu acho que tem toda uma outra forma de você minar a democracia que não seja com esse discurso golpista que existiu nos últimos anos. Eu não discordo disso. O meu ponto aqui não é o golpismo. O meu ponto aqui é ser um movimento antidemocrático, como é, por exemplo, o movimento do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Entendeu? Bolsonarismo é um termo que eu uso em política brasileira para me referir não ao movimento de direita, porque eu acho que existe uma interseção, mas não é a mesma coisa. Não o movimento de direita, mas sim o movimento antidemocrático, o movimento que deseja o fim da República estabelecida pela Constituição de 1988. Para mim, isso é bolsonarismo. Se você está dentro da Constituição, aí já, na minha cabeça, pelo menos da maneira como eu uso as palavras, já é um outro bicho. Pedro, mas você não está errado, não. A grande questão que nós estamos discutindo, eu acho que aí eu e Marilis concordamos, é uma questão de tática de marketing eleitoral. Se você compara a campanha do Trump passada com essa, a abordagem dele é diferente, entendeu? Ele não falou de muro, né? Ele mudou isso, falou de outras coisas. O meu ponto é, se você pega a campanha
Nós estamos falando da última campanha ainda com o Covid na porta, com pandemia, com toda uma briga da questão do negacionismo. Você apostaria hoje que o Bolsonaro teria perdido aquela eleição se ele não tivesse brigado com vacina e se ele não tivesse feito aquele papel que ele fez durante a pandemia? Eu digo para você que ele estaria eleito. É claro, né? É claro. Então, ou seja, nós já deixamos a pandemia para trás, são outros assuntos, e o fato é, a economia não decola, né? A economia não decola, e o atual governo, que tinha, pelo menos, não dado a oportunidade para a oposição de somar uma tempestade perfeita, ou seja, economia ruim, falta de esperança, agregou agora mais um fator, que é corrupção. Ou seja, na hora que a gente vê tudo que está acontecendo no INSS, com a mesma disfarçatez, com a mesma vontade de manter aliados nos cargos políticos, você dá para a oposição, ela não precisa falar, ainda que em essência, Pedro, sejam antidemocráticos, queiram a tomada das instituições, como, né, acontece na Hungria ou em Singapura, a estética da campanha eleitoral não vai se dar por isso. Você guarda o miolo, que continua preservado enquanto bolsonarismo, mas você faz uma cobertura de chocolate nisso tudo. Você está falando do preço da picanha, da liberdade do uso do Pix, de não roubar o dinheiro dos velhinhos do INSS. Exatamente. Ô Pedro, minha mãe e minha tia vieram para mim e falaram, olha, aconteceu aqui com a gente também. Você acha que duas senhoras aposentadas, na hora que forem prestar atenção nas candidaturas do ano que vem, e viram o seu bolso ser furtado por um sujeito que o governo está defendendo, vão prestar atenção em outra coisa? Não, cara. Sua mãe e sua tia tiveram dinheiro... vai estar lá. Mas o corpo, o assunto do programa de televisão vai ser uma senhora de 65 anos, muito parecida com a minha mãe e com a minha tia, falando assim, este governo me roubou. E o pior, não só roubou a minha aposentadoria, como não conseguiu consertar a inflação e a economia, e eu não consigo comprar remédio. E a picanha também está cara. Eu sou igual a você. A picanha nunca foi servida. Eu sou igual a você que na última eleição votou nesse governo, temendo quebra das instituições, mas agora eu estou pagando pato. Aliás, a campanha, estou aqui, né, um pouquinho marqueteiro, vai ser muito... Eu fiz o L, como você, alguns dirão, mas agora a pessoa está arrependida. Ou seja, essa é a frase que a pessoa vai puxar para justamente conquistar exatamente, Pedro, esse cara que digitou 13, para ele não digitar mais. Fala, olha, você digitou e olha aí o resultado. Inclusive, vem com a gente. Com a gente não é tão grave assim, entendeu? Ô Gabriel, inclusive porque a eleição, ao que tudo aponta, não vai ser entre Lula e Bolsonaro. A pessoa não vai ter que fazer essa escolha pelo Bolsonaro. Exato. Vai ser esse outro Bolsonaro representante. Eu acho que... E daí, o que acontece? Você olha e tá lá o Lupe segurando naquela situação, quando deveria ter sido demitido imediatamente. Assim, e agora sim, quanto mais demora, mais fica para o governo defender que tomou. E é repetido, né, Marilis? Passou mesmo na Dilma, vocês lembram disso? Lupe falando, eu tomo uma bala pela presidente Dilma. Mesma coisa de escândalo, a mesma fórmula de perder uma eleição. Tenta segurar o aliado, porque é do PDT, um partido, né, que está no bojo dos aliados, mas vai sangrando em praça pública, no fim cai, mas não sem antes fazer o governo perder muito com isso. E todas essas coisas, está vendo, Pedro, não tiram a essência antidemocrática de uma candidatura bolsonarista, mas ela não precisa fazer isso para ganhar a eleição. Tem tantos outros motivos para você conseguir o voto do eleitor, que quem está preocupado com democracia e coloca isso no topo das suas prioridades de escolha eleitoral, não vai fazer tanta diferença. A picanha vai valer mais em 2022 do que ela valeu, perdão, em 2026 do que ela valeu em 2022. Mas então, para eu entender aqui, a sua tese então é de que haverá um candidato bolsonarista que vai fazer um discurso econômico e chegando no governo vai ser um tipo Donald Trump? Não, que o que ele vai fazer no governo, aí já é demais para eu prever, porque falta entender quem vai ser essa pessoa. Porque se a gente está falando que é uma pessoa que é essencialmente antidemocrática, o trabalho dessa pessoa é desmontar
o Estado Democrático de Direito. Depende, né, meu caro? Porque ele pode desmontar o Estado Democrático de Direito sem desmontar a rede de proteção social. Claro. Se nós formos analisarem, se a gente for analisar vários regimes autocráticos que existem no planeta hoje, vamos lá, se você não quer morar no Bahrein, não, vou te apresentar o sultão do Bahrein, ele é um cara muito legal. O salário mínimo é enorme, a educação é incrível, a saúde é maravilhosa, Singapura. A educação, né, a segurança é perfeita. Você só não pode, obviamente, professar a religião que você quer, ter orientação sexual que você tem, falar mal do Bahrein, ter liberdade de imprensa e por aí vai. Ou seja, o dilema do mundo hoje é justamente isso. As pessoas precisam escolher entre essas duas partes que deveriam estar numa pessoa só, né? Seria muito bom ter alguém que defende democracia, defende Estado Democrático de Direito, defende arcabouço social, defende desenvolvimento econômico, mas você encontra uma dicotomia, sobretudo no Brasil. Inclusive, este governo que está aí, que fala o tempo inteiro que gosta de democracia, tem certeza que gosta de democracia eleitoral, não de democracia liberal, né, Pedro? Está muito bom enquanto está ganhando a eleição. Está muito bom enquanto mete a mão para roubar bastante, para encher os caixas de fazer caixa 2 e ganhar a eleição. Está muito bom enquanto as pessoas estão votando nele. A alternância de poder não gosta, não. Liberdade de imprensa nunca gostou. Adora e adora mesmo puxa-saco em mídia de grande porte. Mas vai defender democracia burguesa por quê, Gabriel? Porque eu sou, assumidamente, um democrata burguês liberal. E, por favor, me chamem sempre assim, que esse é um grande elogio. Essa coisa de democracia sindical e democracia, né, da revolução dos bichos ou da fazenda dos animais é coisa para quem não leu Orwell, né? E que gosta de ficar igual ovelha, ali berrando nas assembleias. Não é comigo, não é com você, não é com a Marilisa, não é com a Luísa. Olha só. Esse aqui é o canal meio, é um canal de pessoas democratas liberais. Então, a gente sabe muito bem discernir. A grande questão é que isso não é um conhecimento de monta na população. Então, se você pergunta para a pessoa o que ela prefere, olha, você quer segurança? Quero. Quer comida no prato? Quero. Não quer inflação? Beleza, eu te dou isso tudo. Em contraparte, eu vou mudar um pouco essa lógica de democracia aqui. Gente, Singapura. Quantas pessoas, eu mesmo estou no doutorado, uso Singapura como marco teórico de urbanismo, sabe, Pedro? É incrível como Singapura é uma cidade sustentável, parará. É uma ditadura. Mas não tem um chiclete no chão. Mas não tem um chiclete no chão. Sim, exatamente. Aí as pessoas falam, não, mas lá é muito seguro, lá é muito limpo, lá é muito bacana. Beleza, mas dá para você ter tudo isso, que Singapura tem, em Viena. Dá para você ter isso em Oslo. Dá para você ter isso em Copenhague. Ou seja, existe no planeta a junção de democracia e ganho social. Existe a junção de avanços com desenvolvimento econômico. O problema é que a gente chegou aqui num patamar no Brasil em que as coisas se antepõem e se cruzam, né? Esse daqui é bom para a economia, mas é ruim para a democracia. Esse daqui é melhor para a democracia, mas é uma tragédia para a economia. E está aí uma oportunidade incrível. Alô, Michel Temer, alô, moderados, para um candidato moderado oferecer. Eu não sou contra, obviamente, os ganhos sociais que a esquerda trouxe para o Brasil, e eu não sou contra as medidas econômicas que trouxeram um fundamento para isso de uma direita ou de uma centro-direita. Dá para ter as duas coisas, só que é muito cômodo para os polos dizer que isso é uma briga eterna. Por quê? Porque eles querem se manter no poder e não querem perder as partes polarizadas da sociedade, Pedro, que gostam exatamente disso. Nós temos, pelo menos, né, um quartinho ali da população que quer avanço social, mas que é um Estado economicamente centralizador. E que quer uma democracia eleitoral. Do mesmo jeito que tem gente do lado de cá que quer muita liberdade econômica e que não tem compromisso com o desenvolvimento social. Mas eu tenho para mim, nas minhas andanças e nas minhas percepções, que a maior parte do povo brasileiro gosta de democracia e gosta de avanço social. Falta alguém com borogodó para falar, é isso que eu quero defender.